Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Antes de mais nada, quero agradecer muito à equipe Fama Mentoria que nos fez esse convite para a gente hoje bater um bate-papo bem legal com a Fátima e com a Graciele. Em nome da Fama, eu quero agradecer muito a disponibilidade das duas meninas para participar dessa noite, desse debate, em que a gente pode trazer algumas alterações aí que causam bastante desconforto, às vezes, entre empregadores e empregados, e tirar algumas dúvidas das duas medidas provisórias, a medida provisória 1045 e a 1046, que tratam, então, do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e as medidas trabalhistas para enfrentamento da Covid. Também quero, desde já, agradecer a presença não só de quem vai assistir ao vivo, mas também de quem vai assistir mais tarde. Meninas, sejam muito bem-vindas, sinto à vontade, em nome da equipe da Fama Mentoria, estamos aqui à disposição para ouvi-las, e quem quiser fazer perguntas, a gente vai ter um tempinho depois para vocês responder essas perguntas. Vamos começar então pela Fátima, que vai falar da MP 1045. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos que estão nos assistindo agora ao vivo. Também vamos assistir depois para tirar dúvidas, esclarecer algumas questões que estamos com. Eu sou Fátima Cristiane Hemsing, sou contadora, docente, profissional da área de departamento pessoal. Tá? Fazer 2, 3 agradecimentos rapidinho, então, ao pessoal da Fama Mentoria, que cedeu o espaço para nós essa noite esse debate, tá? A Márcia, por estar aqui conosco como mediadora desse debate. A Graci, minha colega de trabalho, que ficou de primeira mão fazer esse evento conosco. E também, pessoal, eu quero agradecer ao Escritório Nova Era, tá? Que são os nossos empregadores que trabalham, que estão sempre nos apoiando e nos dando suporte para o nosso dia a dia, para estar aqui passando para vocês um pouco do nosso conhecimento. Tá, pessoal? Então, assim, eu vou começar a falar, pessoal, sobre a 1405, tá? P 1405. Ela já está, o ano passado, ela já teve um período, tá? Que ela aconteceu, tá? Então, já agora esse ano o governo lançou novamente esse benefício. Então, o que consiste a MP 405? Ela veio agora num novo formato, tá? Ela teve algumas adequações, agora tem algumas mudanças, porque no ano passado deu uma certa confusão, um certo problema em algumas questões que não foram bem resolvidas, né? Então, esse ano ela veio num novo formato, tá? Ela trouxe algumas novidades aí para nós, tá, pessoal? Que é nessa relação de trabalho que nós vamos conversar. Então, a MP 1405, ela consiste em 2 questões, que é a suspensão de contrato de trabalho, tá? E a redução de contrato de trabalho. Em 25%, 50% e 70%. Automaticamente, pessoal, quando de suspensão e redução de contrato de trabalho, ele vem junto redução de jornada, suspensão de jornada e redução de salário e suspensão de salário. Tá? Então, as duas coisas, elas caminham juntas aí, tá? Então, pessoal, como eu já falei, eu posso suspender o contrato de trabalho do meu funcionário, ele não vem mais trabalhar, tá? Em 100%, ele não trabalha mais na empresa, tá? E o governo, então, a partir deste momento, começa a pagar para ele o salário do mês,
que ele ganha, tá? Ou eu posso reduzir o contrato de trabalho do meu trabalho. Posso reduzir em 25%, 50% e 70%, tá? Automaticamente ele só vai trabalhar 25%, no contrato, na redução de 70%, ele só vai trabalhar 7%, e na redução de 50%, ele vai trabalhar 50%, tá? Então, a empresa, se eu faço um exemplo, eu faço um contrato de redução de jornada com um funcionário de 50%. Ele vai vir trabalhar 50%, a empresa vai pagar para ele 50% do salário, os outros 50% o governo vai disponibilizar a esse empregado, tá? Muitos podem pensar assim, mas demora, o governo vai realmente pagar? Não vai pagar? Pessoal, estão pagando, tá? Então, assim, a gente já tem experiência do ano passado, como foi, tá? O governo paga bem certinho. Alguns pode acontecer um atraso de uma semana, mas o governo está pagando bem certinho, sim. Outra dúvida que sempre acontece e que vem até nós: aonde eu consigo acompanhar quando o governo vai me pagar, de que forma ele vai me pagar? Pessoal, CTPS digital, o aplicativo da carteira de trabalho digital, tá? Ela está disponível, qualquer um pode baixar, tem que fazer um cadastrozinho, tá? Lá você acompanha os pagamentos, o dia que vai ser liberado, tá? Então, o empregador, ele não tem acesso a esses dados, tá? Então, não adianta vocês recorrerem ao empregador quando vocês tiverem dúvidas. Eu não sei aonde vai entrar o meu dinheiro, de que forma ele vai entrar. Então, assim, CTPS digital, aplicativo da carteira de trabalho digital. É bem simples, tá? Fazendo um cadastrinho rápido ali, vocês têm acesso ao dia que vai ser depositado o dinheiro, de que forma vai ser depositado o dinheiro, tá? Tem umas especificações bem interessantes na MP 1405, tá? Que a gente precisa prestar atenção, que é eu preciso avisar, tá? O meu colaborador 2 dias antes de fazer o acordo, tá? Então, se eu quero fazer o acordo ou a suspensão, o acordo de redução ou o acordo de suspensão de juros com o meu funcionário, eu preciso avisar ele 2 dias antes. Então, se eu quero fazer a partir de hoje, eu preciso avisar ele no dia 4, tá? Então, tem que ser... Pessoal, o próprio nome já diz, tá? Para quem está nos assistindo, o próprio nome já diz. É um acordo, tá? Ambas as partes, elas devem estar cientes desse acordo, tá? Quais são os benefícios, quais são as perdas de aderir a esse acordo, porque, como tem benefícios, também existem perdas, tá? Então, as duas partes devem estar cientes do acordo. Eu posso ter um acordo individual para os funcionários. Quero fazer para um funcionário só, que é de um setor. Fátima, eu acho que Graça, tu consegue complementar, tu conseguiu pegar a ideia dela ali? Travou? Travou. Consegue seguir ali, até que ela consegue retornar? Deixa eu ver aqui. Então, assim, conforme ela estava falando, pode ser feito o contrato tanto individual como de forma coletiva, tá? Os acordos individuais, então, eles começam em 25%, 50% e 70%. Deixa eu ver que eu não lembro bem certo que parte que ela parou agora aqui, Márcia. Mas vamos lá. Dá uma olhadinha aí. Comunicação. Eu vou falar, então, direto na comunicação.
A comunicação para o funcionário, ela deve ser feita 2 dias antes, precisa ser informado no sindicato e também precisa ser informado diretamente no empregador web, que é então a plataforma onde vai as informações para o governo para ele fazer o pagamento. Esses 10 dias, tanto para o sindicato como para o empregador web, é contado a partir do momento que foi feito o acordo. Então, desde então, tem que informar para o sindicato, tem que informar por causa que ele precisa estar ciente. O sindicato vai negar o pedido. Não, ele não nega. O pedido já foi feito o acordo entre empresa e funcionário, é isso aí. O sindicato ele precisa apenas estar ciente de que a empresa, então, está fazendo uma redução de jornada ou uma suspensão. E feito o aviso, então, dentro do empregador web, depois processa as informações, demora alguns dias para processar, mas aí já começa, então, a sair os pagamentos. E como a Fátima bem comentou, ano passado a gente teve muita dúvida, porque na nossa plataforma do empregador web, a gente não tem acesso a muitas informações. Quem tem acesso a essas informações é o próprio funcionário. A gente não consegue ver em que banco que vai ser pago, quando que vai ser pago. A gente tem, assim, uma tela muito simplificada, não tem muita informação. Então, os empregados, eles precisam, sim, quem ainda não baixou, baixa o CTPS digital, e lá vai conseguir acompanhar tudo. Então, alguns detalhes somente o empregado vai saber, né? Então, não adianta... Vocês podem informar, mas ele vai ter que baixar o aplicativo para que ele tenha essas informações, porque vai ter... isso é exclusivo dele, está só no aplicativo, né? Isso mesmo. Como é que é o nome do aplicativo de novo? Vamos repetir. CTPS digital. Carteira de Trabalho Digital. Pode seguir, ela ainda não conseguiu entrar ainda, Graça. Vou, então, já direto para a parte da indenização. Como a Fátima comentou, essa MP ela começou a valer agora a partir do dia 28 de abril. A partir do dia 28 de abril, conta-se 120 dias. Então, o prazo final dessa MP vai ser no dia 25 de agosto. Então, assim, se a empresa fizer uma redução de jornada ou suspensão, vamos supor que a empresa faça uma redução de jornada de 30 dias. Encerrou esse período de 30 dias, o funcionário vai ter 30 dias de estabilidade. Ou seja, se tem estabilidade, não pode ser demitido. Se ele for demitido, tem que pagar a indenização. Então, assim, as empresas precisam ter muito cuidado quanto a isso. Eu quero fazer a redução? Tudo bem, pode fazer. Mas pense que depois, lá na frente, tu vai ter a estabilidade do funcionário. Não existe aqui uma flexibilidade, uma possibilidade de acordo. A regra é rígida, isso aí, ponto, né? Só não vai ter a questão da estabilidade, de indenização, se o funcionário pedir para sair. Pedido de demissão, ou então uma rescisão por justa causa, e até aquele novo modelinho de rescisão, que é a rescisão por acordo. Aí cai fora essa parte de indenização da estabilidade. Mas os demais tipos de rescisões não podem ser feitos. Claro que, se for feito, precisa pagar a indenização. Então, tem que cuidar muito essa parte. Por exemplo, ano passado, a empresa fez também, aderiu à MP, fez a redução de jornada, ou então a suspensão. E ainda está contando o período de estabilidade do ano passado. Esse período, ele não para de contar. Se, por exemplo, tu fizer agora, de novo, um acordo com o funcionário de suspensão, ele vai ter mais a quantidade de meses de estabilidade desse novo acordo e continua contando o que aconteceu em 2020. Não morre, no caso, ele vai continuar contando, sim. Fátima, voltamos? Voltamos, desculpa aí, pessoal. Eu acho que eu estava falando sozinha aqui. Graça, onde eu parei, onde continuamos. Fátima, já abordei a questão ali da estabilidade e da comunicação. Se quiser dar mais uma explanada ali na questão dos 25%, 50%, 70%, pode ficar à vontade. A questão da redução 25%, 50%, 70% é deixar claro que o mesmo período que essa redução for feita, então,
25%, ou 50%, ou 70%, o funcionário não pode trabalhar. Então, é redução de carga horária e redução de salário, tá? É só essa questão para deixar bem claro para quem está nos assistindo, tá? Que tem que ser cumpridas as medidas da MP, tá? Então, se eu vou reduzir a carga horária do meu funcionário em 50%, automaticamente ele não vai trabalhar 50%, e o governo vai se responsabilizar por este pagamento. Eu não sei se deu para escutar a parte que eu falei dos pagamentos, aonde o funcionário consulta. Eu acho que dá uma repetida de novo, deu umas trancadinhas ali na internet, deixa que tu repete de novo, Fátima. Tá. Então, assim, para quem tem dúvida, para quem já aderiu ao programa, por quê, pessoal? Esse programa, essa MP, tem validade do dia 28 de abril, tá? E 120 dias corridos para frente. Então, existem pessoas que já estão aderidas ao programa, né? E que têm dúvidas, não sabem aonde pesquisar para saber como vai receber, de que forma vai receber. Baixa o aplicativo da CTS Digital, tá? Que é a Carteira de Trabalho Digital. Lá você vai poder acompanhar o dia que vai ser pago, tá? Se está processado o seu pedido, se está em encaminhamento, como é que está. Lá você acompanha tudo direitinho como está a situação do seu benefício. Então, recapitulando, essa MP, ela entrou em vigor no dia 28 de abril, tá? E ela tem duração de 120 dias. Então, até dia 25 de agosto, ela tem validade, tá? Ok. 120 dias, eu posso imaginar que eu posso utilizar 4 meses. Não, pessoal. Como eu falei, ela tem duração de 120 dias. Então, se eu aderir ao programa, o meu funcionário aderiu ao programa dia 1º, é feriado, mas poderia aderir, tá? Está sendo feito também, o governo liberou para aderir ao programa no dia 1º. Então, eu já perdi 2 dias. Perdi, modo de dizer, né? Já perdi 2 dias do benefício, tá? Então, ele começa a contar do dia 1º de maio até o dia 25 de agosto. Então, não são mais 120 dias. São 118 dias que esse funcionário vai ter o benefício. Mas e se eu não quiser todo esse prazo do benefício? Não tem problema. A empresa pode optar, sendo que o mínimo é de 1 dia, tá? E o máximo é 120 dias, a contar do dia que foi solicitado o benefício ao funcionário. Outra coisa que é bem, precisa ser esclarecido, eu acho bem falar, é quem pode aderir ao benefício do bem, que a gente chama de benefício do bem, tá? E quem não pode aderir ao benefício, tá? Então, quem pode aderir ao benefício? Tá? Empregados normais, tá? Gestantes também podem aderir ao benefício desde que não estejam em licença maternidade, tá? Então, gestantes também podem aderir ao benefício. No momento que essa gestante entra em licença maternidade, esse benefício tem que ser cessado, tá? Ele tem que ser interrompido, porque ela entra em outro tipo de benefício, tá? Doméstica também pode, o empregador pode aderir ao benefício, tá? Jovem aprendiz, contratos parciais, múltiplos vínculos também pode. Sempre surge uma dúvida. Eu trabalho de manhã num local, de tarde em outro local. Não tem problema. Se o local que você trabalha de manhã não está aberto, ou por algum motivo financeiro, o empregador não está conseguindo pagar o seu salário, ele pode aderir ao benefício, tá? Você vai receber a parte que cabe àquele empregador, dependendo do tipo de contrato que ele vai firmar com você, tá? Então,
Pode. Múltiplos vínculos também pode, tá, pessoal? Só tem uma questão que também é muito importante, tá? Que é empregados admitidos até o dia 28 de abril, tá? Então, e feita a entrega no E-Social, tá? Até essa data. Então, tem que cuidar isso. Se eu fiz a admissão de um funcionário 1º de maio, ele não vai poder ir ao benefício, tá? Então, empresas que têm 20, 30 funcionários, às vezes, e quer fazer um acordo coletivo, ela tem que cuidar essa questão da data da admissão do funcionário. Então, o funcionário tem que constar lá no E-Social, tem que ser feita a entrega lá no E-Social até o dia 28 de abril, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho de quem não pode aderir ao benefício, tá, pessoal? Quem tem cargo público não pode aderir ao benefício. Aposentados, tá? Não pode aderir ao benefício. Quem recebe algum tipo de bolsa qualificação, algum outro tipo de benefício, esteja encostado pelo INSS, algum benefício previdenciário também não pode. E os contratos intermitentes. O ano passado tem que prestar bastante atenção, porque a MP ela deu uma alterada, tá? Por isso que a gente veio fazer a live para esclarecer algumas mudanças. O ano passado, eu poderia, se eu tivesse um contrato intermitente na minha empresa, eu poderia aderir ao programa. Esse ano, com essa nova MP, com essas novas mudanças, o contrato intermitente, pessoal, ele não pode mais aderir ao benefício, tá? Uma coisa importante que eu quero falar sobre o aposentado, ele não pode fazer não pode aderir ao programa, né? Mas tem uma questão, assim, ele pode aderir ao programa desde que o empregador pague a ele 100% do salário, tá? O que vai mudar nessa questão, tá? Os funcionários, os empregados que estão aderidos, tá, ao benefício, o empregador não paga encargos, tá? Então, essa é a única mudança, é o único diferente do aposentado, tá? O empregador continua pagando o salário para ele, mas como ele está aderido ao programa, o empregador não vai pagar os encargos referente ao salário dele, mas o salário deve ser mantido pelo empregador. Tá? O governo não vai arcar com esse salário, tá? O que mais? Nós temos prazos de comunicação, tá? Então, nós temos prazos para comunicar os órgãos que nós aderimos aos programas, tá? Então, eu tenho 2 dias para comunicar e conversar com o meu funcionário, 2 dias antes, né, de aderir ao programa. Eu tenho 10 dias para comunicar o sindicato da categoria, tá? Sobre que está sendo implementado, está sendo aderido, então, ao programa, tá? E eu tenho 10 dias também para enquadrar esse empregado lá no empregador web, tá? Então, eu tenho que fazer a informação lá no empregador web, tá? Então, tem prazos. Então, não dá para perder os prazos, que daí também o benefício vai ser indeferido para o funcionário, tá? Então, os prazos são bem rigorosos nessa questão. O que mais? Uma questão importante, pessoal, também, é a questão do salário, tá? Se hoje eu recebo, por exemplo, um salário de R$5.000, tá? Se o meu empregador resolver fazer uma suspensão de contrato, uma suspensão de contrato comigo, eu não vou receber os R$5.000, tá? O governo trabalha com a tabela do seguro-desemprego, tá?
Então, eu vou receber em torno, a tabela do seguro em torno de 2.000. Não vai chegar a 2.000, tá, pessoal? Então, tem que ter esse cuidado também. Ah, o empregador é obrigado a me ressarcir dessa diferença? Não, ele não é obrigado a ter ressarcido essa diferença. Tá? Então, o empregador não pode mais pagar o teu salário e ele vai colocar no produto do governo, você vai ficar em casa, você não vai trabalhar, porque o que eu estou falando aqui é de suspensão de contrato. Então, suspensão de contrato 100%. Só que eu vou receber em cima da tabela do seguro-desemprego. Certo? O que mais? Eu tenho umas anotações aqui para seguir, pessoal, para não se perder na live, tá? Então, é importante também deixar claro que o ano passado deu muita polêmica sobre esse assunto, e é bom a gente trazer para o pessoal que está com alguma dúvida, tá? É a questão 13º, férias e o abono PIS, tá? Então, assim, tem reflexo, tá? Quem adere ao programa de suspensão de contrato, tá? Vai ter reflexo lá no 13º, nas férias e no abono PIS, tá? E também no FGTS, tá? Então, todo período que eu estou de suspensão de contrato, o meu empregador não tem depois que me pagar 13º, férias, sobre esse período que eu estou à frente da empresa, tá? E o abono PIS, ele também vai dar reflexo depois, tá? Por quê? Porque vai ser diminuído o meu salário, né? Então, vai ter reflexos para frente, pessoal. Então, é isso que tem que ser ficar ciente que tudo bem, a gente está fazendo um esforço coletivo, os empregadores também estão fazendo um esforço coletivo para manter tudo, o governo também. Então, a gente tem que ficar ciente que vão ter reflexos à frente, né? Que são as questões do 13º e férias e o abono PIS. Tá? O que mais, pessoal? Graça, esqueci alguma coisa, será? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Graça, será que ela esqueceu alguma coisa? Não, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui. E os empregadores, eles estão aderindo a isso? Os empregados estão buscando essas informações? Ou agora com o retorno do comércio, né, lentamente ainda, mas estão preferindo não aderir aos benefícios? Olha, Márcia, o que eu vou te dizer? Eu vou falar da nossa realidade aqui, tá? A Grace pode complementar depois se ela achar que tem que falar alguma coisa a mais, mas eu vou falar da nossa realidade aqui. No ano passado, a busca por esse acordo ela foi maior, tá? Esse ano, agora, ela está um pouquinho mais devagar. Pode ser que para frente a gente veja uma adesão maior a esse benefício, tá? Só que o que eu tenho visto na região aqui é que as empresas estão conseguindo se estruturar e não estão buscando tanto esses acordos. Até porque, como a Grace falou antes, quando eu tinha caído fora, ele tem um período de estabilidade depois, que eu não posso demitir o meu funcionário, né? Então, a empresa ela tem que fazer um estudo de viabilidade, ver se realmente esse acordo vale a pena para ela, né? Porque se ela for demitir, ela vai pagar a multa, né? Exato. Então, há uma pouca procura agora nesse ano de 2021, pelo menos por enquanto, claro, né? Grace, complementa alguma coisa aí para nós? É exatamente isso. Ano passado, eu acho que ano passado, assim, foi um ano bem difícil, né? Porque início da pandemia, Covid, aí fecha, abre, e assim estava indo. Então, com a MP que eles lançaram ano passado, as empresas conseguiram se manter, né, reduzindo alguns custos e também não precisando demitir os funcionários. Creio que agora, 2021, vejo também isso em prática, né, no nosso escritório, que as empresas já estão bem melhores do que ano passado. Mas a gente vê, no geral, que tem empresas assim que ainda está difícil e que vão aderir, com certeza, a essas duas MPs.
Mas comparado ao ano passado, a gente vê que ano passado, sim, foi muito mais difícil, o pessoal aderiu muito mais. O ano passado era tudo muito novo, né? Então deu medo em todo mundo de qualquer coisa, tanto de admitir como de demitir, como então se buscou soluções mais rápidas, né, para manter os empregos, acho que no Brasil inteiro isso. Então se tinha um pouco de receio. Creio eu que esse ano houve readequações das empresas, né? Independente do tamanho dela, né? Então, ela meio que vai se adequando. Claro que eu acredito que se há uma piora da pandemia, porque a gente não sabe, é um dia de cada vez, né? É possível que se busque mais se aderir a esses benefícios, né? Isso. Mais alguma complementação? Sim, e Fátima? Uma questão interessante. Sim, questão, se tu me deixar falar, eu vou falar até amanhã, tá? Mas assim, eu só vou complementar para passar para a Grace, tá? Assim, ó, uma questão importante da MP que eu oriento os empregadores, tá? É a questão das gestantes, pessoal. As gestantes hoje, elas são um grupo de risco, né? Então, elas não podem estar trabalhando, né? Então, enquanto a MP tiver vigor, seria interessante empregadores que têm gestante e que não correrem esse façam conversem com suas contratadas, né? E adequem, então, para que elas possam aderir a esse programa. É interessante. Eu não estou com a minha empresa parada, mas eu tenho uma gestante, ela é grupo de risco, né? E seria interessante, então, aderir ao programa, né? Ótima a tua colocação, né? Porque eu acho que quando tem uma gestante no grupo de colaboradores, há sempre... Eu acho que da minha parte, pessoal, que foi a MP 1405, eu acho que eu consegui falar todas as questões, assim, ela não tem muitas mudanças do ano passado. Ela veio... Acho que deu uma travadinha de novo, né, Graci? Deu, né? Eu estava complementando antes, que é muito interessante tu trazer sobre... Acho que deu um delay aí, Márcia. Pode continuar. Deu muito interessante tu trazer sobre as gestantes, porque as gestantes sempre causam muita dúvida, não só para elas, né? Mas como para o empregador. E elas estão numa situação bem complicada, né? Porque elas querem manter os seus empregos, elas querem... Então, essa conversa com a colaboradora gestante é bem importante. Eu acho que agora nós podemos passar para a Grace, então, né, Grace? Falar da 1046. E aí, Grace, o que tu tem para dizer para nós sobre a 1046? Então, a 1046, ela trouxe algumas medidas trabalhistas que as empresas podem, então, aderir também, no mesmo prazo, de 120 dias, começou, então, agora 28 de abril, vai até 25 de agosto. Se houver prorrogação, aí vamos ver, né? Ano passado também teve algumas prorrogações, mas esse ano a gente ainda não sabe. Então, o prazo é de 120 dias, que finda, então, no dia 25 de agosto. Uma das medidas, então, trabalhistas que voltaram a entrar em vigor, a primeira delas é o teletrabalho, ou seja, em vez de você trabalhar presencial na empresa, você vai estar trabalhando na sua residência. Não precisa fazer alteração de contrato de trabalho, também não há necessidade de fazer um acordo, e o aviso para o funcionário precisa ter, então, no mínimo 48 horas de antecedência para, então, ele estar ciente. Como eu vou te cortar, ciente que vai começar a trabalhar no teletrabalho. Isso aí. Isso. Ele tem que estar ciente que ele vai começar a trabalhar de forma remota, né? Não mais precisa comparecer à empresa, vai trabalhar de forma remota. E, assim, não vai haver alteração de contrato de trabalho, mas é interessante fazer um acordo com o funcionário, como é que vai funcionar a questão das despesas, com a utilização de internet,
se ele vai utilizar a máquina, o computador dele próprio, ou se vai utilizar o da empresa, como é que tudo isso vai ser feito, como é que ele vai ter que entregar essas tarefas, como é que vai seguir os prazos. Então, assim, é interessante fazer um acordo, um contrato, pelo menos escrito, que ambas as partes também assinem, né, estejam cientes de como que vai se proceder os próximos dias de trabalho daquele colaborador. A lei não diz isso, tá? Mas isso é uma orientação que a gente dá para a empresa ter um seguro a mais, referente a essa nova modalidade. Esse tipo também de teletrabalho ele é permitido nos aprendizes e também nos estagiários. Tá? Outra medida trabalhista que veio novamente é a antecipação das férias, ou seja, é regra geral, você precisa trabalhar um ano para daí tirar férias, né? Férias do descanso, então tirar os 30 dias, ou tirar picado, que é os 14, mais 5, mais 5, algo assim. Precisa trabalhar um ano para daí, então, você tirar férias. Com a MP 1046, não há necessidade, você pode antecipar as férias. Então, se, por exemplo, até hoje de tarde a gente brincou no escritório, a colega quis tirar uma dúvida, eu disse para ela, vai assistir a live que a gente vai falar sobre isso. Que ela perguntou, Graça, eu tenho 2 meses de trabalho aqui no escritório, eu posso tirar férias? Com o MP pode, é permitido. Então, não precisa ter completado um ano de empresa, então pode antecipar essas férias sim, pode dar essas férias para a pessoa. E também períodos futuros, períodos que ainda nem começaram a contar. Pode também haver uma negociação entre o empresário e o funcionário para também dar essas férias. Tá? E isso, esse prazo futuro, no caso, as férias futuras, elas precisam ser feitas um acordo individual escrito. Então, o funcionário está ciente que é um período futuro que ele já está adquirindo agora. Mas isso, então, é um acordo entre o empresário e o funcionário. A lei também fala que essa antecipação de férias é para dar prioridade para os idosos, né? Porque eles são um grupo de risco. Mas não é que é exclusivo aos idosos. Qualquer pessoa, qualquer funcionário pode aderir a isso. Outra parte legal dessa MP, da antecipação das férias, é que 1/3 das férias, que a gente recebe, no caso, ele pode ser pago até 20 de dezembro, ou seja, junto com o 13º. Mas aí fica a critério da empresa, porque a gente tem que pensar já lá na frente, como é que eu, empresa, né, eu vou ter condições de, depois de desembolsar 13º e mais esse 1/3 de férias. Então, é uma opção. Se a empresa quiser, ela pode estar pagando 1/3 de férias lá na frente, lá em dezembro. O pagamento das férias, em regra geral, tem que pagar as férias 2 dias antes do funcionário entrar de férias. Com a MP, o pagamento das férias pode ser feito até o 5º dia útil, ou seja, vai ser pago junto com a folha de pagamento. Então, assim, resumindo, férias, se não tem ainda um ano, pode tirar férias. Isso é uma negociação entre funcionário e empresa para, então, estar concedendo essas férias, tanto férias que estão com o período aquisitivo em curso ou um período futuro. 1/3 de férias pode ser pago até dezembro e as férias em si podem ser pagas até o 5º dia útil, juntamente, então, com a folha de pagamento. São opções. Grace, eu quero pagar meu funcionário normal, quero pagar 2 dias antes dele entrar em férias. Pode. São opções que foram disponibilizadas para o empresário ter a mais. Férias coletiva também é uma opção do empregador. Se ele quiser dar férias coletiva para toda a empresa ou só um determinado setor, por exemplo, uma indústria, o setor de solda vai tirar férias, os demais vão trabalhar. Pode, essa notificação ela precisa ser por escrito e precisa ter um aviso de 48 horas de antecedência que ele vai tirar as férias. Tanto nas férias coletivas como nas férias individuais,
o aviso pode ser de 48 horas antes, né, que ele vai estar tirando férias. Em regra geral, é 30 dias. Tem que dar o aviso para o funcionário que ele vai entrar de férias. Mas, pela MP, 48 horas precisa, então, o funcionário estar ciente que ele vai estar tirando essas férias. Nas férias coletivas, na MP, não precisa ser comunicado ao sindicato, nem tampouco para o Ministério do Trabalho. Quando é férias normal, assim, tirando a MP, a gente precisa notificar o sindicato e precisa também notificar o Ministério do Trabalho que a empresa está tirando férias coletivas. Pela MP, não precisa. Tá? E outra questão, referente à concessão, então, das férias, o prazo mínimo é de 5 dias, que pode dar para o funcionário. Então, mínimo 5, no máximo 30, ou então, se já quiser pegar períodos futuros, vai ter mais alguns dias a ser negociado. Alguma dúvida nessa parte de férias? Pode fazer uma pergunta para ela, Fátima? Fátima, é isso aí? É isso aí, Fátima, ela está falando certo? Que a Fátima está sem áudio. Está sem áudio, eu acho, Fátima. Segue, Grace. Tá. Outra medida trabalhista que veio na MP. Não, antecipação de... Ela está perfeita, eu estou aqui só assistindo a informação dela. Então, vamos lá. Outra medida que veio juntamente na MP 1046. Será? É a antecipação de feriados. Tá? Isso também é uma opção do empregador. O que seria essa antecipação de feriados? Eu não cheguei a olhar o calendário, mas vamos supor que a partir do dia 28, que começou a valer a MP, até final de ano, vamos dizer que tem uns 10 feriados, tá? Contando feriados federais, estaduais, municipais e religiosos. Na MP que a gente tinha ano passado, não tinha os religiosos. Agora, então, está incluso os religiosos. Então, feriados federais, estaduais, municipais e religiosos, eles podem ser antecipados. Graça, como é que isso vai acontecer? Vamos supor que a empresa, então, antecipe 10 feriados. A empresa vai fechar esses 10 dias por uma necessidade devido à pandemia, ela precisa fechar, antecipa esses 10 dias, vamos supor, de feriados, mas, quando for o feriado, o funcionário vai trabalhar. Tá? Ele vai folgar agora, mas aí quando for o feriado, ele vai ter que trabalhar, né? Porque ele antecipou esse feriado. Isso também é uma opção do empregador, tá? O empresário, o pessoal decide isso, e ele precisa notificar o funcionário. Pode ser escrito ou de forma eletrônica, e precisa também ter um aviso de antecedência de 48 horas antes para ele estar ciente de que isso vai acontecer. Outra opção, banco de horas especial. Vamos supor, a lei deixa também muito claro sobre esse banco de horas especiais, que o banco de horas especial ele só pode ser feito a opção das empresas que tiverem interrupção das suas atividades. Então, assim, só das empresas que tiverem interrupção das atividades, elas podem fazer o acordo de horas especial. Esse acordo ele pode ser feito de forma individual ou coletiva. E depois que encerrou, então, o banco, que encerrou esses 120 dias que a gente tem da MP, a empresa tem 18 meses para fazer a compensação. Mas, lembrando, se a empresa teve a interrupção das atividades, ela pode fazer esse banco de horas, senão ela não pode. A lei também traz o seguinte, que atividades essenciais, elas podem adotar o banco de hora sem ter a interrupção das atividades. Então, assim, as outras empresas, se elas tiverem interrupção das atividades, elas não podem aderir. E daí, como é que vai funcionar? Vamos supor, a empresa vai fazer esse banco de horas, aí vamos
dizer que vai fechar uma semana, vai ficar uma semana de horas negativa no banco de horas. Aí depois, mais para frente, conforme a necessidade também da empresa, o funcionário vai trabalhar para, então, tornar essas horas negativas em positiva. Qual o número máximo de horas que eu posso trabalhar? 10 horas. Ou seja, se eu trabalho 8 horas, só posso trabalhar mais 2 horas. No máximo, 10 horas que o funcionário pode trabalhar, incluindo final de semana. Então, vai abatendo. Agora, vamos supor, a empresa fechou uma semana, ficou 44 horas negativa no banco de horas. Aí, depois, mais para frente, precisou trabalhar um sábado de tarde, precisou trabalhar depois das 6, vai descontando dessas horas, então, negativas. Alguma dúvida? Fátima, isso aí? Márcia, tudo ok? Não, tudo ok. É uma readequação, né? Conforme vai andando, o empregador pode readequar, mas o funcionário tem que compreender que ele vai adiantar essa folga e depois ele vai ter que cumprir, né? Isso. E se não cumprir, tem todos os encargos da CLT, né? Abandono do emprego, vai depender da situação, claro, né? Mas, então, é importante que ele compreenda que isso não é um benefício que não vai ter que cumprir depois. Vai ter que cumprir, sim. Isso aí. É importante frisar também que a MP, ela vem para... assim, pessoal, o que eu quero deixar bem claro é que, assim, ó, ela não acabou, tá, com os direitos trabalhistas da CLT. Não. Foi feito umas adequações, tá? Então, a CLT, ela continua, ela é clara, tá? O funcionário, ele não pode trabalhar mais de 10 horas por dia, isso não alterou, tá? Esse ponto segue na CLT. Então, essas MPs, elas vieram para complementar algumas questões que o empregador ali apertado e não quer demitir aquele funcionário, ele tem várias opções que ele pode aderir para não precisar demitir, porque a questão dessas MPs é o não haver demissões, não haver aquele corte de renda do teu funcionário, né? E uma questão importante que eu esqueci de falar lá na minha parte, eu vou falar agora, interrompendo um pouco a Grace, tá? É assim, ó, o meu empregador, ele quer fazer a suspensão do meu contrato de trabalho ou a redução do meu contrato de trabalho, e ele não quer aderir ao programa. Eu só posso reduzir o horário e o salário do meu funcionário e suspender o contrato dele se aderir ao programa, porque senão eu estou contra as leis da CLT, tá? Porque a CLT também é bem clara quanto a essa questão. Eu não posso reduzir o salário do meu funcionário, tá? Então, tem que ficar bastante ciente essas questões, que a CLT, ela ainda existe, tá? Então, tem regras que devem ser seguidas. Acabei, parei, segue, Graça. O próprio nome já diz, né? Medida provisória, ela é provisória, enquanto se tiver essa condição pandêmica, enquanto estiver com esses problemas, há essas possibilidades também. Isso, bem isso. Pode Teve seguir. também, então, mais uma medida trabalhista que veio a questão de segurança e saúde do trabalhador. A gente tem algumas empresas que a gente precisa fazer, todas as empresas, na verdade, precisam fazer o exame periódico, né, que depende da função, dependendo do cargo, precisa fazer cada 1 ano ou a cada 2 anos. E também, por exemplo, se precisa fazer um exame de troca de função. Dentro desses 120 dias, a MP diz que estão dispensados a fazer esse tipo de exame. Mas tem até 180 dias, depois que terminou os 120 dias, para daí fazer esses exames. Então, também é uma opção, assim, mais de cuidado, né, do funcionário também, para não expor ele a entrar em outros ambientes, quando vê se contaminar, enfim.
Então, não precisa realizar o exame, pode realizar depois, mais para frente, depois que encerra a ANP, os 120 dias, então, dia 25 de agosto, tem mais 180 dias para regularizar essa parte dos exames periódicos, troca de função. Demissional não se enquadra nessa parte, o demissional não se enquadra nisso. O admissional, ele precisa, é obrigatório fazer no momento que você vai admitir um funcionário. O demissional, se por acaso o funcionário fez algum tipo de exame dentro de menos de 180 dias, aí ele não precisa fazer. Via de regra geral, normalmente é 90 dias. Por exemplo, eu fiz o exame periódico há 90 dias atrás e agora eu vou ser demitida, eu não preciso fazer o demissional. A ANP ampliou aumentou esse período, então, para 180 dias. Então, não mais 90, 180. E também não precisa, então, fazer o exame demissional, que ainda vale aquele último que ele fez. O último, então, tópico que eu tenho, que isso também facilita algumas empresas, a gente já está sentindo que algumas empresas estão aderindo a isso, que é o parcelamento do FGTS. Ano passado a gente também teve esse parcelamento do FGTS e agora, novamente, está tendo esse parcelamento do FGTS. Como é que vai funcionar? Competência, abril, maio, junho e julho, elas podem ser parceladas, serão parceladas em 4 parcelas, que o primeiro vencimento vai ser lá em setembro. Porém, cuidado! Daí, lá em setembro, por exemplo, você vai ter competência abril para pagar, mais a competência agosto. Parcelou, tudo bem. Vai parcelar a competência abril, maio, junho e julho. Vai pagar só lá em setembro. Mas em setembro tu vai ter a guia do parcelamento mais o FGTS de agosto, né? Porque tu encerrou a folha de agosto, até dia 7 de setembro, teria que pagar o FGTS, dia 7 não, dia 6, dia 7 é feriado, teria que então pagar a guia de agosto, mas aí vai ter mais o do parcelamento, que seria a competência abril. Mas resumindo então, competência abril, maio, junho e julho, as empresas que quiserem aderir ao parcelamento precisam informar os seus escritórios até no máximo ali primeira semana de agosto, porque nós temos que fazer essas informações até dia 20 de agosto. Precisa ser feita novamente a transmissão da CEFIP na modalidade 1, para então ser enquadrado ao parcelamento. Então, as 4 agora, competências, abril a gente está encerrando amanhã já, é o último dia de encerrar a folha de pagamento de abril. Então, a empresa que não quiser fazer o pagamento desse FGTS, ela pode parcelar depois lá na frente. Graça, a minha empresa está com pendência de FGTS. A empresa já faz um tempo que não está pagando FGTS. Não tem problema. Não tem problema. Só que só vai entrar no parcelamento essas 4 competências. O que você tem de aberto para trás não vai entrar no parcelamento. Só vai entrar, então, abril, maio, junho e julho. Graça, fiz o pagamento do FGTS de abril, mas acho que os outros meses eu não vou conseguir pagar. Tudo bem, tu vai parcelar 3 competências. Não é obrigado a parcelar as 4 competências. Se quiser parcelar apenas 2 competências, pode. Não é obrigado a parcelar os 4. Então, assim, fica a critério da empresa, né? Ela que vai sentir se ela tem condições de pagar agora ou se ela deseja, então, pagar lá na frente. É uma opção, então, que veio na MP de fazer o parcelamento. Graça, tive que fazer a rescisão de um funcionário. Como é que fica? Vai ter que pagar o FGTS dele separado. Independente do tipo de rescisão. Se for rescisão por pedido, rescisão por acordo, rescisão por justa causa, enfim, qualquer tipo de rescisão, precisa ser quitado o FGTS. Então, esse funcionário que foi feita a rescisão, ele não vai entrar lá no parcelamento, mas o FGTS dele precisa ser quitado. Antes de ser feita a rescisão dele, precisa ser quitado. Aí, então, o vencimento do FGTS parcelado vai ser depois de setembro, outubro, novembro e dezembro.
parcela abril, maio, junho e julho, começa a pagar em setembro, vai até final de ano. São 4 competências apenas e 4 parcelas para ser feito o pagamento. É isso aí, Márcia, que eu tenho da MP 1046. Acho que consegui trazer tudo assim no máximo possível com exemplos, né? Porque a gente, quando vai ler a lei, fica muita dúvida. A gente demora para interpretar, mas trazendo exemplos assim fica mais prático para o pessoal. Ela deixa ainda algumas lacunas, né? Claro que tem que analisar cada caso concreto, mas ainda fica algumas dúvidas para ir se readequando, dependendo também do tipo da empresa, qual é o segmento dela, né? Qual é a relação que esse empregador tem com o seu empregado, tudo isso também é visto, né? Para que ambos, ninguém saia em prejuízo e que ambos consigam, que é o objetivo, né? Manter os empregos, né? Manter a economia girando, né? Eu tenho certeza que vocês conseguiram, sim, trazer essas informações de forma clara, porque não só pelo fato de que ela não é tão recente, mas que já tinha no passado e vem esse ano com algumas modificações, poucas, mas com algumas modificações, mas eu tenho certeza que para o empregado ficou mais claro, porque ele geralmente tem um certo receio de perguntar para o próprio empregador, né? Ou ir até o contador do próprio empregador e perguntar, né? Às vezes ele só está pensando, ele ouviu alguém falar e gostaria de tirar algumas dúvidas. Tenho certeza que vocês trouxeram com muito brilhantismo. Vocês querem deixar um recadinho final? Quero. Quero agradecer a você, Márcia, por ter aberto essa oportunidade, né, de abrir esse espaço para nós transmitir o nosso conhecimento, né, ter esse bate-papo. Agradecer de coração a Fátima por ter me convidado, ter colocado esse desafio para mim. Foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa. Fiquei muito feliz. Também quero aproveitar o espaço e agradecer ao Escritório Nova Era, que é o escritório que a gente trabalha, que todo o conhecimento que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende na prática, enfim, é graças ao escritório. Então, o Escritório Nova Era sempre está apoiando os seus funcionários e sempre investindo em conhecimento, em treinamento. Então, assim, gratidão. Acredito que as gurias estejam assistindo aí, então, um forte abraço para vocês, obrigada por tudo. E agradecer a Fama, né? A Fama Mentoria por ter aberto esse espaço para nós. Desejo a vocês muito sucesso, né? Que cresçam, que voem, e precisando, eu estou à disposição, tanto Fama, como Márcia, como Fátima, podem contar comigo. Muito obrigada mesmo. Faço minhas as palavras da Graça, então, só com uma questãozinha assim, que a Grace, ela é uma profissional incrível, e se ela está aqui hoje conosco, o prazer é maior, é meu, e acredito da Márcia também, de tê-la aqui conosco hoje, tá? Porque ela é excepcional no que ela faz, ela ama o que ela faz, ela ama o RH, a gente tem o RH de 1 ano, 2 anos para cá, pessoal, ele tem sofrido bastante, tá? Tem bastante coisas mudado do dia para a noite, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se atualizar muito. Então, a Graça, assim, é uma profissional exemplar, né? Eu não tenho nada, só agradecer essa pessoa incrível que ela é. Também quero agradecer, já agradeci no início, vou agradecer no final, então, de novo, ao Escritório Nova Era, que está sempre nos apoiando, nos motivando em tudo que a gente quer fazer, né? A Fama Mentoria, que só tem a crescer aqui em Santa Rosa e que contem sempre conosco, sempre que precisar. A Márcia, que se disponibilizou de estar aqui com nós essa noite, né? Pessoal, assim, essas lives é para trocar conhecimento, tá? E passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês, tá? Então, assim, também quero deixar
um recadinho agora aqui no final. Se alguém tiver algum assunto que queira que nós fizemos uma live esclarecendo, que vocês estão com dúvidas, manda um e-mail lá, ou no como é que se fala, Graça? No direct lá do Fama, isso, Márcia? Me atualizem aí. E manda um recadinho. A Graça sabe, a Márcia sabe, agora nós temos as mudanças do E-Social, que vem bombando aí, deixando o pessoal do departamento pessoal com os cabelos de pé, né? Então, quem sabe a próxima live a gente vem com o assunto do E-Social para auxiliar vocês, né? Mas por hoje, gente, é só gratidão a todo mundo que nos assistiu e que ainda vai nos assistir. Gratidão a essas meninas lindas e incríveis que estão na minha vida, tá? Só isso para hoje. Bom, pessoal, algumas pessoas devem estar curiosas para saber quem é a Fama Mentoria. A Fama Mentoria é uma empresa que busca a melhoria e a qualificação profissional através da educação, né? Então, a Fama Mentoria, ela está se estabelecendo aqui na região de Santa Rosa, do estado do Rio Grande do Sul, e ela, aos poucos, vai começar, então, a divulgar os seus cursos, as suas palestras, fazer alguns seminários pelas redes sociais e algumas outras coisas aí que está sendo bolada aí aos pouquinhos vem vindo. Então, nós estamos em todas as redes sociais, tá? Sinta-se à vontade de dar lá curtir, dar lá o seu like, né? Seguir, para que a gente possa, aos poucos, ir divulgando esse trabalho e podendo fazer com que novos profissionais também venham participar desse bate-papo. Meninas, eu quero agradecer muitíssimo, né? Eu vou agradecer também ao Escritório Nova Era, onde vocês trabalham. Quero agradecer a vocês que se disponibilizaram hoje para estar aqui, em nome da Fama Mentoria, e que venham mais lives, porque vocês fizeram a abertura das lives da Fama Mentoria, né? Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigada. E aqui agora eu encerro, então, a live de hoje, que vai ficar gravada, e quem quiser assistir mais tarde pode ficar à vontade. Obrigado às pessoas que nos assistiram e muito obrigado àquelas que vão nos assistir também. Tchau, meninas!